Olá pessoal, nós vamos dar início agora à texturização do nosso modelo que é o peixinho. Na texturização existem basicamente duas partes bem definidas, que é o que? A primeira delas a gente vai fazer uma abertura da malha como a gente diz, abrir as UVs do personagem, onde a gente vai selecionar cada edge que a gente vai fazer um corte para que a malha abre, assim, para ela vir um plano direitinho. A segunda parte seria a gente exportar essa malha UV como um arquivo de 2D para ser feito a pintura lá num software de edição de imagem como o Photoshop, o GIMP, etc. Depois que faz essa abertura de textura e a pintura, a gente volta com esse arquivo de textura para colorir o nosso objeto, tá? Então, o que a gente vai fazer vai ser no nosso peixinho. Eu vou abrir aqui o arquivo de modelo dele. Ele está aqui em Models, Character, Peixinho. É a versão 1. Eu vou salvar essa versão como 02 para a gente iniciar o nosso processo de texturização nela agora. Então, File, Save Scene As, aí a gente vem aqui no nosso peixinho, coloca como peixinho 2, ok? Então aqui a gente começa o trabalho de texturização. Como que é que a gente faz a texturização? A gente usa um painel principal, que é o painel de Window UV Texture Editor, tá? Esse painel de UV Texture Editor ele abre para a gente aqui ó, alguns quadrantes. São 4 quadrantes principais que se repetem. Então a textura que ela for mapeada aqui nesse quadrante principal, que é o da direita superior, ela vai se repetir aqui nesses outros quadrantes também, se a gente quiser colocar os nossos modelos lá. Mas é sempre aconselhado trabalhar só em um quadrante, que é esse superior aqui. Então, se a gente selecionar um modelo, por exemplo, selecionar agora o corpo do peixinho, vocês vão ver que ele está modelado direitinho, mas as UVs dele, olha lá, como ele foi iniciado, a modelagem dele a partir de um cubo ele tem uma UV parecida com essa aqui. Ó. Eu vou criar um cubo só para vocês terem uma noção de como que vem a UV dele. Ó. Então o cubo ele está lá em 3 dimensões, desse jeito aqui. Mas a UV dele ele vem toda dividida, olha, como se fosse cada parte dele. Se a gente for analisar selecionando a face do cubo, por exemplo, ó, se eu pegar uma face, essa aqui é a UV relativa àquela face. Se eu pegar uma outra face, olha, ele vai me mostrando ali quais são as faces do cubo. Então, todo objeto que ele cria inicialmente, ele tem umas UVs já pré-definidas quando o objeto é uma primitiva desse jeito. Então, no caso do nosso modelo, a gente não tem uma forma já pré-definida. Vou deletar esse cubo. O nosso peixinho, ele veio aqui ó, com uma UV meio estranha, tá vendo? Ela veio próxima de um cubo. Então, o que é que a gente faz agora? Existem os mapas de projeção de como se fosse uma projeção mesmo assim, uma luz que bate ou uma câmera que vê planar, cilíndrica, esférica. A gente vai ver um pouquinho sobre elas. Depois a gente refaz ela, a nossa UV do nosso peixinho para que a gente entenda. Então aqui, se a gente for no Polygons, aqui no menu Polygons, a gente tem aqui Create UVs, tem esse menu Create UVs, que aqui tem as opções mais usadas, ok? Para iniciar o nosso processo. Se a gente for ver o primeiro, que é esse aqui, o Planar Mapping, a gente pode ir no Options dele e analisar o que tem nele aqui. Ó. Ele vai falar Best Plane e Bounding Box, o que quer dizer? Ele quer saber se ele vai pegar a projeção em relação ao Bounding Box. O que é Bounding Box de um modelo 3D? Ah, Bounding Box é como se fosse imagina que o seu modelo cabe dentro de uma caixa. E a caixa tem que ter um tamanho de largura, profundidade, altura para o personagem, o seu modelo no caso, caber lá dentro. Bounding Box é essa caixa externa ao modelo. Então imagine que existe uma caixa virtual, invisível, que a gente imagina que ela é o contorno do nosso objeto nas 3 dimensões. Esse é Bounding Box, ok? Best Plane é como se fosse uma aproximação ou uma face, ele vai achar o melhor ângulo. Aqui no caso, qual é o ângulo de projeção do nosso planar map? No caso, a gente pode projetar no eixo X, Y ou Z, ou a visão da câmera. Eu vou fazer um teste com essas daqui que vai ajudar a gente a entender. E esse Keep Image Ratio aqui é muito importante para a gente porque ele não vai querer deformar nossa geometria. Então, ó, eu vou deixar nessas configurações só para a gente testar. Então, ele vai fazer um planar no X. O X é esse vermelhinho aqui, ó. Dá para a gente ver que ele vai fazer um planar lateral. Então, vamos lá, vamos aplicar. Se a gente aplica, olha lá o que acontece com o nosso modelo. Ele recebe
um planar, que é esse plano aqui que está aqui externamente, ó, tá vendo? Um planar que pegou pelo Bounding Box, é aquela caixa invisível que a gente imaginou, e criou um manipulador aqui para a gente. Ó. A gente consegue acessar esse manipulador do Polyplanar Project 1, que é esse cara que criou, aqui com essa ferramenta que já é automaticamente associada. Olha o que acontece se eu mover esses carinhas. Por exemplo, se eu mover o meu plano para maior, ou então se eu escalonar ele assim lateralmente, olha lá o que acontece. Ele vai fazer com que as UVs do meu personagem aqui nessa UV Texture Editor, elas sejam modificadas. Então, o nosso personagem, a gente vai fazer o mapeamento dele das texturas dessa maneira. Então, a gente poderia até mesmo mover aqui esse planar mapping, ó. Entende? Então, o planar mapping nos ajuda a fazer um primeiro mapeamento da nossa textura. Tá? Existe também outros eixos. Vamos fazer os outros eixos. O que eu vou fazer é selecionar de novo nossa malha e pedir aqui, por exemplo, o eixo Y. Então, o eixo Y, como é o verdinho, ele vem aqui de cima, ok? Então, vamos fazer o teste do eixo Y. Aplica. Olha lá, ele fez como se fosse uma visão front, desculpa, visão top, que é esse daqui, e o planar veio nesse eixo, olha, tá vendo? A gente poderia, por exemplo, fazer um planar bem customizado. Poderia vir aqui nas propriedades do planar e mudar aqui, ó, o eixo de rotação dele. Então ele rotaciona ali um pouquinho diferente, olha, ele dá uma angulação diferente. Se a gente pegar a nossa ferramenta de novo para ver como está o nosso planar, olha lá, rotacionei ele ficou todo diferente. Se eu pegasse essa ferramenta, eu poderia aqui no cantinho ter como fosse um xizinho, encostei nele, poderia pegar aqui nessa bolinha e rotacionar na mão aqui, ó, daria para mim fazer o mesmo efeito de ir nesses atributos, ok? Então, só para vocês terem uma ideia de que dá para a gente bagunçar bastante facilmente a nossa UV, ou então dá para a gente fazer uma UV mais fácil, assim, por exemplo, se eu quiser o meu mapeamento de coisas aqui, eu poderia selecionar o meu modelo e fazer em relação à câmera. Então, eu poderia aqui em relação à câmera e eu quero manter o aspect ratio. Eu vou fazer uma primeira sem manter o aspect ratio, vocês vão entender a diferença. Se eu não vou manter o aspect ratio e ver em relação à câmera, ele vai pegar esse painel e vai criar para a gente. Olha, planar ele cria assim, sem respeitar o aspect ratio, ou seja, ele não está nem se preocupando se o modelo se deformou em relação às UVs. No caso, a gente vai fazer uma segunda tentativa aqui, mais uma, mantendo o aspect ratio. Então, faço um aplica e ele mantém o aspect ratio. Repare que ele coloca um plano de uma forma que ele não deforme o nosso modelo. E esse plano é em relação à câmera. Se eu rotaciono a câmera agora, olha, olha bem, ele ficou no ângulo que a câmera teria pegado. Tá? Então, esse é o planar. Reparem que, só para finalizar um pouquinho, a ideia de que a gente pode selecionar também algumas faces. No caso, eu vou pegar essas faces aqui da cauda, aplicar um planar, por exemplo, em X, que é o lateral, mantendo o aspect ratio, e dou um planar. Olha lá o que acontece. Esse carinha aqui criou para a gente uma linha de divisão entre esses dois planares, porque esse plano está sendo atuado ali e o outro no antigo. Então, como que a gente faz agora para trabalhar essas partes das texturas? Eu poderia vir aqui em objeto, aí eu vejo aqui o meu V aberto aqui, por exemplo, que não está certo ainda, é só de teste. Eu poderia vir aqui, por exemplo, selecionar o botão da direita e pedir para a direita UV. Eu posso vir aqui selecionar umas UVs, ó, eu posso mover elas aqui, ó, que eu vou estar movendo as UVs lá. No caso, cada conjunto de faces que são separadas, que não são ligadas com um bloco com o outro, se chama shell UV. Então, se eu vier aqui, por exemplo, pedir aqui select shell, ele vai selecionar essa quantidade aqui que está todas ligadas sem a divisão. Então, eu poderia vir aqui, escalar esse carinha, colocar ele lá num outro lugar, aqui no cantinho. Aí eu pego esse outro aqui, que é o UV, peço a shell dele, por exemplo, select shell, e dou uma escaladinha nele aqui também. Então, dá para a gente separar, por exemplo, o nosso modelo em 2, 3, 4, quantas partes a gente quiser. Cada parte do nosso modelo vai ter um mapeamento diferente de acordo com o que a gente imaginar que ele vai ter uma parte especial de textura para ele. Ou seja, o rabo a gente poderia pintar ele de branco,
Então, no nosso arquivo de textura do 2D, lá a gente teria uma região branca aqui, ó, no nosso arquivo 2D. E o peixe amarelinho, por exemplo, a gente teria aqui uma parte amarela pintada aqui no nosso peixinho. Claro que não vai ser assim o nosso mapa de UV. Eu estou mostrando para vocês só a técnica de como que é criado esses tipos de mapa de UV. E eu vou apresentar para vocês, por exemplo, outros mapas. No caso, outro tipo de mapeamento, desculpa. No caso, eu vou deletar o histórico dele aqui, porque olha lá, ele criou vários projetos, um polymap aqui, ok? Eu vou dar um delete um history nele, só para a gente iniciar um outro aqui sem se confundir. No caso, eu vou pegar agora o cylindrical map. O que o cylindrical map faz? Ele cria para a gente, olha lá, como se fosse um cilindro. E olha só ver como é que ela fica toda estranhona. Mas o intuito dele é esse mesmo. Eu poderia pegar aqui no cantinho, ó, e aumentando, e depois eu venho aqui, pego essa setinha que tem ali e rotaciono, e vocês vão ver que é muito legal porque ele tenta criar na nossa malha uma coisa mais orgânica assim, mas ele não funciona tão bem assim quanto a gente acha não. A gente poderia fazer um mapeamento mais bonito, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, olha lá o nosso peixinho, a gente consegue fazer uma coisa meio cilíndrica assim. Então essas planares aqui, esse cilíndrico, essas coisas funcionam muito bem em objetos primitivos, tá? No caso poderia testar o esférico também. Olha lá, ele cria uma coisa como se fosse uma esfera em torno do nosso personagem. A gente vem aqui e rotaciona essa esfera, tá? Então o nosso personagem ele vai começando a ficar com uma coisa 2D nele aqui, ó, aberta, só que ainda não é muito boa, ela ainda está estragada. Por que estragada? Porque no nosso modelo em 3D, a gente não pode ter, por exemplo, uma textura que atravessa a outra. Aqui no caso, a patinha não, a nadadeira dele está por cima do corpo. Quando acontece essa por cima do corpo, a gente tem até uma opção aqui para ver quando ela tem isso. Vou abrir aqui um pouquinho. Aqui eu acho que dá para a gente ver. Ó. Dá para a gente ver as cores no nosso modelo, tá vendo? Essas cores, quando ela não é azul clarinha, quando a gente usa essa opção aqui, por exemplo, ou essa daqui para ver qual que está com esticado ou comprimido, se está tensionado a nossa malha, é esse daqui que a gente vê, ou então esse daqui para ver se tem uma face por cima da outra, porque olha lá, se a gente tem uma face em cima da outra, ele fica com essa coloração, quer dizer que essas duas partes do modelo, tanto a nadadeira quanto o corpo, vão receber os mesmos mapas de textura lá, então isso pode dar algum conflitozinho. Então o que a gente faz é sempre pegar aqui, por exemplo, as UVs, move elas, você pode mover elas um pouco assim com aquele B, que a gente aumenta o brush, move elas um pouquinho aqui para cá, essa outra um pouquinho para lá, e você vai tentando arrumar aqui de uma maneira em que ele saia um de cima do outro, sabe? Que ele fica com a malha, a gente chama aberta, quer dizer, uma coisa não está em cima da outra, ok? Essa ideia de ficar puxando os vértices, as UVs aqui, ela é muito primitiva, assim, digamos, tá? A gente vai sempre ter que arrumar esses detalhes todos, mas o Maya ele favorece para a gente uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A última que eu vou mostrar, que é mais técnica ainda, é a Automatic Mapping, tá? O que a Automatic Mapping faz? Ele cria vários planos, olha, um de cada lado do nosso modelo, e ele pega e classifica por ele mesmo quais são as partes do meu modelo que vão ser vistas pelo front, pelo side, pelos outros. Então ele cria vários aqui, ó, e sai dividindo umas um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. O ruim disso é que se a gente tiver uma textura no nosso personagem, eu não vou saber, por exemplo, como que a cor dessa edge aqui, por exemplo, olha, vou selecionar essa edge, como que a cor dessa edge vai linkar na cor dessa outra edge aqui, se for o caso delas serem juntas. Ou do rabo, por exemplo, essa parte da cabeça, qual que é a edge que vai ter que ter o mesmo pixel de coloração da outra edge. Então é sempre bom a gente pensar como que a gente faz para que elas fiquem mais unidas possível e não perca, né, o nosso modelo. Não perca, não tem uma linha separatória. Porque se a gente tiver uma linha separatória da nossa textura, quer dizer que entre as duas vai ter uma diferença de cor.
a pincelada que a gente der lá no software 2D não vai seguir de um para o outro, vai ter um pouquinho de probleminha. A gente vai entender isso um pouco mais com a prática, tá? Isso aqui é só uma primeira visão de como abrir um mapa de textura. Isso aqui requer muita paciência, muita experiência também. Não é a primeira vez que a gente vai fazer que vai ficar já melhor possível. Mas o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: eu vou fazer um planar aqui lateral, só para a gente ter uma primeira noção de como que se faz, por exemplo, um planar. Isso, está lá o planar, só que esse planar não está certo, porque eu poderia usar essa textura também, eu poderia pintar o meu peixinho só lateralmente assim, ó, e ele ficaria com a mesma cor dos dois lados, funcionaria muito bem um planar nesse caso, tá? Só que o problema é que, olha, se eu quiser pintar só a patinha dele, aí a patinha dele eu vou ter que tirar ela daqui, porque senão ela vai pegar a mesma cor do nosso lateral aqui, tá? Do nosso corpo. Então, o ideal sempre é assim, ó. As partes onde eu quero tirar ele dessa região, eu venho aqui nos nossos edges, seleciono os edges que eu quero cortar uma separação, digamos. Então, aqui, ó, vou selecionar esses edges aqui e vou fazer um corte nele na UV. O corte na UV, ele não é na geometria, é bem no painel de UV Texture Edge. Então, eu venho aqui e peço Polygon. Ele tem uma série de opções aqui somente para UV. Então, eu venho aqui no Cut e UV Edges. Quando eu faço esse Cut, reparem bem que ele cria para a gente uma divisão, mas ainda não dá para ser visível aqui. Eu vou mostrar para vocês como mostrar a divisão dele aqui. Aqui, ó, aqui em Display, por exemplo, Polygons. A gente tem aqui a opção de mostrar Texture Border Edges. Esse aqui que eu quero que mostre. Se a gente mostra o Texture Border Edge, olha lá que ele vai ficar um pouquinho mais grossinho, tá vendo? Dá pra gente ver que ele tem um corte de textura ali. É fácil pra gente ver. Aí, com esse corte de textura ali aberto, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e selecionar o meu UV, no caso. Deixa eu pegar aqui o UV. E eu vou selecionar aqui nessa UV, por exemplo, o shell dele. Então eu venho aqui no Select Shell e posso mover. Então, olha, essa nadadeira já não vai pegar a mesma cor da outra ali. No caso, eu vou poder dividir aqui também a nadadeira de cima, para não pegar a mesma coloração do outro. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando uma separada nas partes do modelo para que ele tenha divisão das texturas. Então, essa parte aqui também vai sair. Então, eu venho aqui nela, eu passo assim uma nova coloração, por exemplo, não, desculpa, uma nova coloração, uma nova corte de UV. Então aqui, Cut UV Edges. Aí eu posso vir aqui pegar a UV dele, Select Shell e eu posso tirar ela de lá onde eu quero. No caso, vou fazer a mesma coisa para esse lado daqui, porque talvez a gente até aproveite esse corte que eu estou fazendo aqui nas nossas UVs. Vamos ver. Dependendo, pode ser sorte, a gente já abre a UV mesmo na apresentação técnica da ferramenta e já funciona. Então aqui eu também vou dar um cut e já pego aqui a minha UV e separo onde eu quero. Então no caso, Select Shell. Teria um atalho aqui também, eu poderia ir com Ctrl e botão direito, eu poderia pedir aqui Nordeste to Shell. Então ele seleciona a Shell para a gente, ok? Então são os dois atalhos que a gente pode usar. Aqui olha para você ver, eu já estou começando a separar o meu modelo para que ele tenha a divisão entre onde é uma coisa e onde é outra coisa, tá? No caso, eu acho que é mais interessante agora mostrar para vocês uma ferramenta e depois eu refaço todo o nosso OVs, porque é melhor que a gente aprenda essa ferramenta agora. Existe uma ferramenta em que a gente faz uma coisa muito legal no Maya. A gente pode vir, por exemplo, e pedir, ela chama Unfold. Ela está tanto aqui no nosso Create UVs, Unfold, opa, não está aqui mais, já tirou ela daqui, tá? Edit UVs, não, está aqui em Edit UVs Unfold. Ela está aqui nessa opção de Unfold, então a gente pode acessar ela aqui em Polygon Unfold, é a mesma coisa. O que o Unfold faz? O Unfold ele tenta fazer um cálculo orgânico de abertura de malha. Então ele vai ter as opções aqui que a gente pode deixar por default e manda calcular. Ele calculou para o modelo inteiro,
Mas vamos tentar calcular aqui, ó, por exemplo, aquela patinha virou uma coisa assim, ó. Ela está aberta, mas ela está aberta desse jeito. Vamos ver a outra coisa que poderia mostrar. É, aqui ele não abriu tão bem, mas eu vou mostrar para você. Se a gente corta, por exemplo, o nosso modelo, aqui na barriga dele, aqui, ó, vamos cortar essas edges aqui todo de um lado para o outro. Olha lá o que acontece se a gente fizer isso, menos a face dele, que a face dele eu não vou querer que ele pegue não, tá? Opa. Aqui, ó, eu tô com toda a lateral dele de edge selecionada. Eu vou tirar a seleção dessa lateral aqui da frente, ó, na frente. Tira a seleção, tá? Então ele está todo ali. Eu vou fazer um corte nele, não V. Aqui no caso no cut UV edge. Então ali, ó, ele ficou com esse corte todo lateral. E eu vou pedir agora um unfold. Vamos ver o que ele apresenta para a gente. Vamos ver a surpresa. Select UV first. Então ele pediu aqui para selecionar o V. Eu não tinha nenhuma UV selecionada. Vamos pedir aqui a nossa UV selecionada e aplica. Ele demora às vezes um pouquinho para calcular, mas olha lá que legal que ele fez para a gente. Ele fez a abertura do nosso modelo ali e ele ficou com essa abertura assim, a face dele, ó, ficou toda legalzinha para a gente trabalhar aqui um sorrisinho, um lábio, alguma coisa de coloração, tá? Na maioria dos personagens a gente faz uma abertura assim de UVs ou então a gente separa o rosto, separa do corpo para que a gente tenha o rosto aberto de uma forma, o corpo de outra forma. E esse aqui é a primeira vez que a gente está vendo essas ferramentas. Eu vou deixar para vocês agora um tempinho para vocês mexerem um pouco nessas ferramentas de abrir o V, testar essas coisas todas, e a gente na próximo vídeo já vem com a parte prática de criação das UVs realmente funcionais. Aqui, só para mostrar para vocês, faltou uma ideia de como que eu posso colar as minhas UVs. No caso, eu utilizaria o split UVs, ou não, desculpa, o CUVs, ou então o move em CUVs. Qual a diferença entre eles? Se eu selecionar aqui, por exemplo, uma edge daqui de cima, por exemplo, e pedir lá um CUV, ela vai vir aqui, ó, grudar nessa outra que está aqui, ó. Talvez no vídeo não dê para ver muito bem, mas tem essas duas selecionadas aqui, ó. Elas deveriam se grudar. Então, se eu vier aqui pedir apenas CUVs, elas não movem de lugar e se gruda estranho lá. Vai dar aquele probleminha que eu falei com vocês. Uma face vai grudar na outra, mas vai grudar estragado. Vou dar Ctrl Z e mostrar que a gente pode usar, por exemplo, o move em CUVs. O que ele faz? Ele pega a menor delas e move para cima da maior. Dessa maneira, eu posso vir aqui selecionar as outras que estão próximas e pedir também, de novo, move em CU G aqui, que ele vai fazer mais uma última, vai repetir o último comando, G, G, olha lá. Dessa maneira a gente tem um peixinho que grudou aqui já um modelo no outro. Para não estender demais, a gente continua a parte mais artística agora de abrir o UV, porque a gente já viu essa parte técnica que são as ferramentas da UV Texture Edit, são as principais. Existem várias outras que a gente poderia usar, por exemplo, seleciona aqui a nossa malha, você poderia vir aqui nesse painel, rotaciona ela, se você quiser fazer um layout melhor das suas texturas, você poderia usar essas coisinhas aqui que são como deformadores. Eu quero vir aqui alargar assim, desse outro jeito. Então vocês vão ter esses painéis todos aí para vocês aprenderem, porque tem muita coisa nele. Essa aqui é só uma primeira visão de como que a gente pode iniciar o nosso setup de layout. No próximo vídeo a gente faz valendo para o nosso peixinho. Isso aí, valeu!